Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 30 de junho do ano de 2020. Terça-feira. Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos, agradecidos pela mensagem que está sendo endereçada para os nossos corações, que possamos fazer da melhor maneira para assimilar e, acima de tudo, implementarmos aquele desafio de colocar em prática no nosso dia a dia. Nós vamos continuar nessa festa que favorece a abertura dos portais do nosso entendimento, do nosso coração, através da chave bendita que é o Espiritismo. E hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8º, intitulado Os que têm puro o coração, nos sugere a leitura do item 11, alguns tópicos e depois um comentário de Allan Kardec, relembrando que o tema de hoje é Eco da Vida. Vamos trazer a seguinte reflexão que é atribuída a Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, quando ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. E uma alertiva na sequência, quando o Senhor diz assim: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós, porque será melhor para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Ouçamos o mestre leonês Allan Kardec. No sentido vulgar, o escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. Moral ou decoro. Continuando. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens, desde que as suas torpezas fiquem ignoradas. É quanto basta para que se lhes conserve o repouso à consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridões. Vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico,
a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos, como são na terra os homens, se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, estender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão no bem o remédio. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre. Porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar-se de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessário se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, onde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. Mas ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornam felizes. Mas, ai daqueles por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que, a seu mau grado, servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer a punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para que o pai sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer esse seu pai. Passa ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. E o último tópico. Se a vossa mão é causa de escândalo,
cortai-a. Figura enérgica, esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. O Evangelho na manhã. Gênese. Prodigalizando vida. Abertura de ciclos, oportunidades. Vale lembrar que a teoria espírita abre para nós uma reflexão com esta chave de uma forma muito significativa e eficiente nesse momento histórico em que estamos viajando, utilizando o planeta Terra como uma nave bendita, convivendo com tripulantes de toda a ordem, aqueles que estão adormecidos em despertamento, ignorantes, rebeldes, lidadores em busca do conhecimento, aqueles que estamos em luta contra as imperfeições que trazemos desta viagem. Mas é interessante porque quem guia a nave é aquele que é um amorável comandante, um grande brigadeiro do bem, amigo de todas as horas, que nos momentos de dificuldade da travessia sempre se faz presente, para nos dizer que Ele está conosco e que ninguém está órfão. Estamos tendo apoio, suprimentos, todos os recursos que precisamos para a viagem. Agora, naturalmente, que a nossa trajetória foi escolhida por nós e agora estamos lidando com as injunções, com as novidades, as surpresas da própria viagem. Não sentir órfão não significa apenas ter um pai, mas, acima de tudo, reconhecer a magnitude do Senhor, que nos dá o universo, oportunidades e, o que é mais importante, a vida, para que a gente possa progredir. E a destinação é a perfeição. É a integração com Deus. Isso é muito especial para a gente. Essa madrugada refletia com os espíritos, debruçados sobre o livro dos espíritos, no tópico que trata da percepção dos espíritos. E dentro dessa dinâmica de descobertas, vamos percebendo que tudo se encontra conectado no universo. E essa viagem é apenas para que a gente perceba que existe uma causa e um fenômeno final. A perfeição. A causa, Deus, o Criador. E fomos criados para descobrir a grandeza da vida sob o ponto de vista do próprio desenvolvimento pessoal. Porque é o que o Pai propõe. Então, o despertar da consciência, favorecido pelo conhecimento, a inteligência, habilidades, aprimoramento dos sentimentos, faz com que a gente ganhe autonomia
para lidar com, repito, as surpresas do caminho. Aqui configuradas como escândalos, que na verdade são repercussões de escolhas, causas que partem do nosso mundo mental, dos nossos pensamentos. De acordo com eles, com a qualificação, pensamentos que favorecem o desenvolvimento ou outros que impõem impedimentos. Vamos lidar então com os ecos, o que está reverberando. Então Jesus diz para nós, de uma forma muito tranquila, carinhosa, amorosa no seu sentido, de um professor que senta conosco para dialogar. Não vos turbeis o coração. Credes em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Você está apenas ocupando um espaço no tempo para crescer, mas isso é momentâneo. Daqui a pouco, um outro ambiente, novas conexões. Embora o que caracteriza o seu mundo atual, ele é um reflexo do mundo do ontem. O que emerge da sua morada interior, das camadas profundas do seu inconsciente. Memória viva. E quando, esbarrando nos princípios que para nós causam dificuldades, que de uma forma emocional ou sentimental tratamos como escândalos, como algo sobrenatural quando desconhecemos, na verdade são fenômenos da própria lei divina que se apresentam de uma maneira natural, como o dia cede lugar para a noite para o dia. Nós temos as 4 estações durante um ano, que vão nos mostrando alterações de fora e nós somos convidados a adequar de dentro para fora. Então, no inverno, você busca mais recolhimento, no verão, mais ação, no outono, reflexão, na primavera, a arte que brota junto com as flores da esperança e etc. O que não podemos mais sermos coniventes é com a prática do escândalo. Porque se eles nos visitam de fora para dentro, repito, são expressões da lei que foram esculpidas por nós mesmos. Nós definimos o que está acontecendo. Mesmo que isso, em determinados momentos, sugere quase uma subjugação, sem solução aos embates do caminho. Por exemplo, na família. O seu filho lida contigo nas bases da ingratidão, da intolerância. Por que será? Naturalmente, nós somos os causadores. Como estudiosos do Espiritismo aí há algum tempo, gostamos de trabalhar muito com as questões do passado presente. Ou seja, as escolhas, as ações desta vida. Então, causas do sofrimento na atual atividade. Então você, quando recebestes o filho, não foi um bom condutor, atento à viagem. Talvez pensastes apenas em si mesmo. E, naturalmente, sem domar as más inclinações, podemos ter sido instrumentos para favorecer a formação do pensamento dos nossos filhos. É muito simples. Ensinando para eles como ser egoístas, orgulhosos, vaidosos. O poder da mentira. Diga, meu filho, que eu não estou.
O menino olha, mas papai, o senhor está. Então isso é um exemplo. Aí depois, na adolescência, ele esconde para fazer aquelas coisas que na concepção dele você, como moralista, diz que é errado, mas sempre fez. Então ele vai tentar driblar como um belo jogador de futebol que adquire habilidade e vai encontrar os atalhos do campo para chegar e chutar a bola para o gol e sair para a torcida para vibrar feliz porque fez o gol. E quem sabe do campeonato? Competição e etc. Você não percebe, talvez, que brigastes com a sua esposa ou ela contigo durante tanto tempo para chegar em que lugar? Talvez aquele rio que deságua no mar do lugar nenhum. E hoje estão cansados, envelhecidos, e não sabendo por que os filhos são ingratos. Você, talvez, nós, demonstramos como é competir, como é ser egoísta, arrogante, vaidoso, presunçoso. Mas nós temos os escândalos que nos visitam em função das vidas anteriores. Aqueles credores, né, que chegam para junto de nós como cônjuges, como pais. O seu pai, você pode fazer o que for, ele nunca vai se dar por satisfeito. Aí você muitas vezes quer até trocar de pai, mas não tem jeito, ele é seu pai. Ou aquela sua mãe rabugenta que ela é sua mãe. E se ela pega no teu pé, motivo ela tem. Que motivo? Eu sou tão perfeitozinho, eu sou tão ajuizado, mas com aquele meu irmão bagunceiro, ela sempre foi diferente. Os escândalos são necessários. Então este que talvez é o dito bagunceiro da atualidade, na verdade nunca pegou no pé dela. Lá no passado ele nunca fez mal para ela. Então ela sempre vê no bagunceiro um filho querido. Enquanto você, que é o justo, que paga até a despesa dela, o remédio, ela pega no pé. Você está fazendo pouco. Escândalos são necessários, mas ai de quem os pratica. Coitada da mamãe. Mas eu prefiro dizer que mamãe sempre tem crédito, por mais que ela seja, as opções que não atendem ao bom senso, à lógica. Mas a mãe sempre tem razão. Porque primeiro ela deu a vida por ti. E não dá para mensurar quanto de dedicação, não é verdade? Então nós não podemos entrar aqui no departamento chamado mãe, a não ser para convidar vocês para serem mães. Aí é outro papo. E quando assim nós fazemos, estamos chamando os pais para serem mães. Não é só as mães para realmente serem mães. E não apenas aquelas que põem o dinheiro na conta do filho. Ser mãe. Amar e ser educadora na base do exemplo e não da violência. E não do insuflar o materialismo, a competição. Mas, amigos, quantos na Terra promovem o escândalo deliberadamente? Estão avocando para si o escândalo futuro. Então nós não queremos talvez entrar nesse território, porque o sofrimento, ele é dilacerante, ele é triste quando alguém, por exemplo, tira a vida do outro, tira a esperança, pensa só em si, é um condutor, mas um condutor que não sabe conduzir nem a si mesmo e se arvora da condição de Messias. Isso pode se dar no lar, no instituto religioso, no partido político, o diretor da escola, o chefe lá do setor do banco, não é? Ou então o líder da tribo aí dos campeonatos da rua. O líder assume responsabilidades. Então nós podemos dizer que todos somos, de alguma forma exercemos alguma liderança, que façamos dela pontes-luz e não pinguela para a treva. Esse é o ponto. Não seja instrumento
para criar sofrimento para quem quer que seja. Por isso é que nós, com o Evangelho, foi um tema de ontem, pensamentos bons, estão lembrados? Vocês que estão aqui conosco, que nós precisamos de prestar muita atenção nas intenções, no que a gente está produzindo, de sorte que a gente possa juntos sentir, vibrar com Jesus quando Ele silencia, quando Ele abençoa, quando Ele perdoa, quando Ele dá outra face. Quando Ele não mede se Ele deu ontem, se Ele vai dar amanhã. Ele oferta agora, porque agora que é agora. Agora é o momento. Vocês costumam assistir filmes de ficção científica que falam das leis da relatividade, viajar no tempo, ir para o passado, futuro? Quem não assistiu De Volta para o Futuro? Não é? Com aquela família, aquela saga, não é? Dos McFly. Pois bem. Então, dentro daquelas ideias de viajar no tempo, esses filmes sempre vão dizer uma coisa, que as nossas ações, elas repercutem no futuro. E o que nós estamos vivendo hoje é um reflexo do que nós fizemos ontem. Portanto, uma caixa de remédio, um sorriso, uma mensagem de esperança, um abraço, né? Nos tempos de isolamento social, daqui a pouco vai ter distanciamento social. Aí a gente vai ficar um tempão com medo de abraçar os outros, porque ainda não tem vacina e tal. Não importa. Aonde você estiver, enderece uma vibração do bem. Abrace, não perca o ensejo de ser fraterno com as pessoas, porque isso tudo vai ecoar na sua vida. Eu vi uma mensagem há pouco tempo que me fez lembrar de outra. Eu vou contar rapidamente. É alguma coisa aí na rede social que um filho foi chamado para visitar a mãe que estava no asilo, porque ela estava nos últimos momentos de vida. Aí quando ele chegou, preparado para despedir, aí ele falou assim: mamãe, faça o seu último pedido. Aí ela virou e falou assim: meu filho, eu gostaria muito que você comprasse muitos ventiladores e colocasse aqui. Que você colocasse geladeiras, que você comprasse fogão, que você comprasse cobertores e trouxesse para aqui. Enfim, ela pediu muitas coisas. Aí, por fim, ele falou assim: mamãe, justo agora, nesse momento que a senhora está tão frágil, por que a senhora está me pedindo isso? Eu falei assim: porque eu senti muito frio aqui. Porque eu comi comida fria aqui. Muitas vezes o leite estragava porque não tinha geladeira. No calor, meu filho, isso aqui era um inferno. Portanto, se você quer presentear a sua mãe, presenteie essas minhas amigas que me ajudaram a sentir menos calor, me abanando, que dividiram o pão, me ajudaram com remédios, me levaram ao banheiro. Ah, como essas amigas foram boas comigo. Meu filho, cuide delas em meu nome. Passou um tempo, ela desencarnou. E ele, o filho, ficou embargado. No momento certo, ele percebeu que ele poderia ter amenizado muitos escândalos que visitaram a mãe. E possivelmente, eu não entro no mérito, pode ter sido ele o que motivou alguns destes escândalos. Cada um segundo suas obras. Vivemos num tempo de confusão, de dificuldade moral, onde as pessoas pensam apenas no que elas entendem da vida e um abraço para os outros. Muitas vezes disputando espaço onde não tem nenhum sentido. O mundo melhor é um mundo em que todos ansiamos ter paz,
Ninguém quer ver alguém morrendo numa fila de hospital porque não foi atendido. Ninguém se sente satisfeito vendo os guetos nas comunidades, falta de dignidade. Ninguém fica satisfeito vendo tantas discrepâncias sociais. Enfim, nenhum de nós fica satisfeito em ver crime, violência, intolerância, até dentro de casa. É muito triste. O que nós precisamos aqui com Jesus é respirar fundo, seu sentido didático, é levar o pensamento aos céus e agradecer por termos a oportunidade de receber o Espiritismo, que esclarece. E eu vou usar uma expressão de um grande amigo aqui de Belo Horizonte, espírita com E maiúsculo, raro nos nossos tempos, embora momentos de muitas lives, de muitos holofotes, seguidores, admiradores e etc. Ele dizia: não tem nada errado no mundo. Errado é quem pensa que está errado. Está tudo certo. Agora, precisamos de cuidar daquilo que nos insatisfaz, das nossas imperfeições que têm nos causado conflitos, dores. Cuida delas sem concessão, porque não dá para ser mais parceiro na imperfeição. Não dá, esse diálogo está acabando. O tempo está passando. O que nós precisamos de dialogar é com a bondade, com a justiça, com o amor, com as virtudes que Jesus tem nos convidado com tanto carinho, com tanta paciência, com perseverança. Ele não desistiu de ninguém, pelo contrário, ele aposta em todos nós. Jesus nos aponta o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai a definir que ele é a trajetória. Em filosofia afirma que a luz é que dá sentido. A luz é o recurso que intermedia para se identificar o objeto a ser observado. Obviamente que os espíritos adquirimos luz própria. Está lá nas questões 210 e em diante do Livro dos Espíritos. O espírito não precisa de luz. Ele vê com a alma. Mas lá na teoria, Kardec e os espíritos afirmam que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele tem capacidade de ver. Os espíritos superiores, guardem isso, amigos. Debrucem no Livro dos Espíritos, estudem com calma, porque aqui não é um ambiente de estudo. Nosso encontro pela manhã ele é reflexivo. E eu sempre alerto, ao invés de aquecer o intelecto, aqueça o coração para só ouvir a harmonia cósmica, que nós, como instrumentos aqui, costumamos até atrapalhar. Mas guardem o que eu vou dizer. Eu estou replicando o Livro dos Espíritos. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele adquire a capacidade de ver o que é importante. Capacidade de seleção. Aquilo que não serve, não fique preso. Porque nosso estágio evolutivo pode nos colocar dentro de jaula. Emmanuel alerta, não fique observando o ponto de treva, porque ele pode virar um painel de obsessão em você. Selecione e veja o que a sua alma necessita. E nós estamos percebendo que precisamos de muito amor.
Então foca o amor, foca a luz. E por mais que julguemos ser difícil colocar em prática o que em teoria é simples, ouçamos Maria Dolores dizendo no livro Antologia da Espiritualidade, num poema intitulado Onde? Onde escutes a voz que blasfema, ironiza, amaldiçoa, não ponhas discussão agravando o azedume. Ao invés de revide, usa sem mágoa o verbo que abençoa. Onde o crime enlameie, com temerários ímpetos de fera, a face da existência, não atires instinto contra instinto. Semeia a tolerância, ajuda e espera. Guarde a fera. Onde o erro domine, entretecendo cárceres e dores, não deites pedras no caminho alheio, patenteie a verdade sem reproche, dando bondade e luz por onde fores, para superar as dores. Onde o fracasso grite, no cortejo de sombras em que avança, não repouses no chão de desalento, a ninguém desanimes e recupera o clima da esperança. Avança. Onde o mal apareça, azorragando o mundo sofredor, procuremos com Deus a infinita bondade e sejamos em paz, pelos dons do serviço, uma bênção de amor. Só assim iremos superar esse mundo sofredor. Amparemo-nos no Senhor. Caminhemos com penhor. Que o trabalho seja renovador. E que a amizade forneça sempre o calor que tanto necessitamos para chegar um pouco adiante nessa senda do amor e da paz e da alegria. Possamos juntos então sair como o trabalhador nessa senda do Senhor. Gênesis no lar, Evangelho no coração. Tenham todos um bom dia. Ave Cristo sempre.